Olá, meu nome é Arcelone Volpato e eu inicialmente desejo agradecer ao professor João Roberto o convite para participar desse fórum sobre tecnologia e educação especial, tratando da educação aplicada ao bilinguismo dos surdos. Muito obrigada. Olá, meu nome é Regiane Bergamaschi. Eu também gostaria de agradecer ao professor João Roberto pelo convite para nós participarmos desse fórum tão importante e tão significativo. Então, a nossa fala hoje será sobre a tecnologia a serviço da educação especial e da educação do ensino bilíngue para surdos, de surdos. Vamos passar esse primeiro aqui. Aqui, eu gostaria de trazer uma estatística. 350 milhões, nós temos hoje no mundo 350 milhões de surdos, dos quais, na estatística de 2010, 9,7 milhões só no Brasil e cerca de 300 mil em Santa Catarina. Essa estatística é de 2017 do IBGE. Então, segundo o IBGE, em 2021, 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas. 10 milhões de pessoas, dos quais 2,7 possuem surdez profunda, ou seja, essas pessoas não ouvem nada, absolutamente nada. Então, diante disso, se faz necessário que se tenha uma linguagem, apropriada para que haja comunicação, né? Porque se a gente pegar aspectos históricos, desde muito tempo, ou melhor dizendo, a população, as pessoas, nós nos comunicamos, né? E a nossa linguagem vem evoluindo. E dentro dessa população, a linguagem também precisou evoluir. Então foi criada a Língua Brasileira de Sinais, ou seja, a Libras, que foi estruturada no século XIX a partir da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o IENES. A Libras foi inspirada pelo modelo francês, que teve seu início com o clérigo Charles Michel Delep, no século XVIII. Então isso, né, pensando na questão escolar, a partir da LDB, isso foi preconizado, né, que a Libras seja ensinada em todos os níveis escolares, né, para que todas as pessoas tenham acesso a essa linguagem, a essa forma de comunicação. E isso busca o quê? Busca inclusão, equidade e qualidade de vida. Só que se a gente pensar sobre inclusão, né, lá na década de 70, incluir era extremamente importante olhar para isso, incluir, ou seja, tem alguém que é diferente do padrão, que tem limitações ou que tem características que são diferentes das características que vem vindo ao longo do desenvolvimento humano, né, que a gente tem, que é considerado um padrão, né? E algumas pessoas não seguem esse padrão dessa mesma forma como todo mundo. Então, lá atrás, na década de 70, quando se começou a olhar para isso, a perceber que existem diferenças sim, e que essas diferenças precisam ser olhadas de verdade, se começou a falar em inclusão. Então, a palavra inclusão não é tão nova assim, né? Ela tem mais ou menos 50 anos, 50 e poucos anos que se fala em inclusão, em incluir, ok? Hoje a gente precisa pensar na equidade. Por quê? Porque inclusão, já estamos incluídos no processo escolar. Nós precisamos pensar em equidade. E o que vai ser a equidade? O que vem a ser, melhor dizendo, o que vem a ser a equidade? A equidade, ela é o ato de darmos condições para que todas as pessoas consigam permanecer, porque elas incluídas, elas já estão. Então, é através da equidade que elas vão não só estar incluídas, mas vão permanecer na escola.
aí a gente pode estender isso também para a vida, para além da escola. Porque a criança, né, hoje ela é criança, mas daqui a pouco ela é um adolescente, ela é um jovem adulto, ela precisa continuar o seu ciclo de desenvolvimento. Então a gente vai pensar, né, precisa começar a pensar em equidade para além da escola, a equidade para a sociedade. Né? Mas eu nem vou me estender muito nessa questão da sociedade, mas a gente precisa olhar para além da escola. Então, voltando para a escola precisa dar condições para que a criança permaneça, para que ela tenha uma permanência significativa. Porque se não tiver significância na permanência dela na escola, também vai ser muito difícil, né? Então, a permanência significativa talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem nesse quesito, né, da escola, né? E daí isso vai trazer também a qualidade de vida, né? A qualidade de vida e a saúde mental. A saúde mental hoje é um dos tópicos, um dos temas mais trabalhados em vários contextos. Saúde de vida no trabalho, saúde de vida qualidade de vida, melhor dizendo, qualidade de vida e saúde mental no trabalho, saúde mental e qualidade de vida na escola. Então, se a gente pensar em equidade na escola, vai possibilitar a saúde mental, né? E a saúde mental na escola, como é que a gente vai perceber se um aluno, se uma criança, se um adolescente está tendo saúde mental na escola, né? Claro que saúde mental é um campo amplo, é um campo muito vasto, muito profundo, mas a saúde mental ela está relacionada diretamente com o fato de o sujeito, de a criança ou adolescente, lá na sua escola, lá no seu contexto, conseguir lidar com as situações do dia a dia, resolver os problemas, resolver os desafios que ele enfrenta na caminhada dele dentro da escola, que ele consiga resolver e que ele consiga ter um aprendizado, que ele consiga ter boas relações interpessoais. Então a gente vai vendo através desses sinais, né, desses sinais que a criança ou adolescente transmite para a gente, né, com que eles passam para a gente. E isso diz respeito à expressão, né, a expressão dele, a expressão que ele nos demonstra, né? Isso está relacionado diretamente à saúde mental também. Então, pensar em equidade é fundamental para que... Deixa eu só passar aqui... Para que a gente consiga realmente viabilizar tudo isso para o nosso estudante, para o nosso aluno lá no contexto escolar. Então a gente precisa pensar, por exemplo, em maneiras, né, em como que essa criança, como que esse adolescente vai poder participar ativamente em todos os contextos que socialmente, né, que socialmente ele está inserido. Por exemplo, nesse slide aqui, a gente tem aqui com a seta, né, que é uma ideia, né, uma sugestão, que todos os sites, né, não só os governamentais, mas todos os sites tenham essa possibilidade que a gente aponta aqui com a seta, para que todas as pessoas, né, ouvintes e não ouvintes, né, os surdos e os que são ouvintes, para que todos nós possamos entender e nos comunicar e participar de tudo que acontece ao nosso redor. E isso, então, a gente consegue começar a pensar também não só em inclusão, mas em equidade, ou seja, em dar condições para que todos consigam participar e se expressar de uma forma ampla e significativa. Obrigada, Regiane. Então, a partir dessas considerações, vamos espiar o que é Libras propriamente. O que nós temos? Ao longo, como falou a professora Regiane, ao longo da história dos Sapiens, nós vimos nos desenvolvendo e a comunicação é a mola propulsora de toda essa nossa jornada. À medida que nós evoluímos como espécie,
Nós saímos de uma linguagem não tão articulada, mas fomos para uma linguagem mais arbitrária, a língua, que é estruturada na sua forma e no seu olhar sobre a forma, a gramática. Libras não é nada mais, nada menos que uma língua, a língua brasileira de sinais. E enquanto ela tem essa forma, ela própria é uma tecnologia. Tecnologia no viés de que qualquer ferramenta que nos permita de um estado ao outro é uma tecnologia. E nós temos as tecnologias digitais também, que estão tão em alta no mundo moderno e que nos catapultam a uma outra situação, a um outro status. Libras, a língua brasileira de sinais, Libra, ela tem uma gramática própria. E ela, em oposto ao português, enquanto língua, o canal físico de manifestação é a luz. É preciso que haja luz para que nós observemos a gestualização, a sinalização, como é dita o formato, a expressão do se comunicar em línguas, seja para os surdos, severos ou não tão severos, para qualquer pessoa que tenha algum tipo de perda auditiva. A linguagem Libras, então, Libras, a língua brasileira de sinais, ela tem uma gramática própria e isso então faz com que ela tenha a sua sintaxe, a sua semântica, a sua pragmática, a sua manifestação gramatical em todos os sentidos, como tem o português, por exemplo, cujo estado de manifestação, cujo estado físico é o acústico. Ou seja, eu posso não ter luz, mas o pavilhão auditivo receberá as ondas, a vibração que é transmitida ao longo do ar. E nós precisamos da luz, do claro escuro da luz, para que perceba a sinalização que é feita com as mãos, com a face e com todo o corpo. A Libras não é universal, ela é uma linguagem, ela é a língua de expressão dos brasileiros, da cultura brasileira. Existem outras possibilidades, outras línguas sim. Existe na Inglaterra a língua deles, a língua de sinal deles. Em Portugal é diferente do português brasileiro. O português brasileiro tem uma língua completamente distinta da língua europeia, do português europeu e de todos os outros formatos, seja das línguas nórdicas, das línguas latinas. Cada cultura, cada país tem a sua língua e elas são registradas. A nossa, por exemplo, foi registrada no governo do Fernando Henrique, língua brasileira de sinais. A partir daí ela passa a ter uma existência oficial. Ela é extremamente complexa e ela tem um vocabulário extremamente extenso, como tem o português do Brasil. Se nós temos 80 mil substantivos no português falado, para os ouvintes, nós teremos 80 mil para os sinalizados. E há diferenças bastante distintas na gramática de uma e outra língua. No português, por exemplo, nós fazemos a declinação dos verbos. Nós articulamos o final da palavrinha. Em Libras, nós vamos apenas utilizar o verbo no infinitivo. Então, a partir dessas considerações do Libras, que é uma língua gestual e visual, diferente do português, que é falada acústica, nós temos, aliás, convém lembrar também que a imagem, a logo de toda a inclusão, de toda a ferramenta que permite equidade para o português, ela tem a logo desenvolvida com as mãos, sinalizando que foi feito esse desenho a partir da Universidade Federal de Minas Gerais. Libras, então, é uma língua bem estruturada. Acredito que esse slide já tenha o que já contém o que nós consideramos, o que nós expressamos no slide anterior. E existem alguns sinais icônicos. Ela é arbitrária. Não significa que um lobo tenha o gestual de um lobo, mas ela tem arbitrariedade, ela tem signos representando
o significado e o significante, a palavra e o que é representado por essa palavra. Isso é bem interessante, porque isso são as características de uma língua. Então chegamos ao bilinguismo. Como a professora Rejane falou, a línguas hoje, ela permeia todas as instâncias da nossa sociedade. Ela está em todos os níveis da educação. Da creche fundamental, nós temos um contingente de 5% de pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. O bilinguismo é você ter a Libras como primeira língua e o português como a segunda língua. Você tem a oralização, você tem o movimento e você tem o português escrito como essa língua, essa manifestação. Todos nós usamos o português escrito para manifestar. Tem formas de escrever, a sinalização também tem formas, como por exemplo o sign writing, que é universal e manifesta dentro de todas as línguas de sinais possibilidades de registro. A educação para os surdos, ela permite, dentro do bilinguismo, especificamente dentro dos processos de aprender e ensinar, tanto nos processos de aquisição da linguagem, quanto nos processos de aprendizagem da linguagem. Nós temos o próprio processo cognitivo. Nós temos a ampliação de um vocabulário através da plataforma escrita, que é por si só já uma tecnologia. É a partir da escrita que nós temos um movimento e um aceleramento do processo de tecnologia dentro dos sapiens, da espécie humana. E permitir que a criança surda acesse todo um hall de informação, todo um hall de informação que está consciente e que tem acesso também à cultura da sua comunidade. Isso é muito importante, é o pertencimento, é o estar incluído em uma comunidade, em uma nação, ser parte de alguma coisa. Falei para vocês do sign writing já, que é um sistema de escrita então que permite o registro de qualquer sinalização. E aí nós chegamos à questão da tecnologia. Falei que a partir da escrita nós temos tecnologia, mas a partir da tecnologia voltada ao mundo digital, nós temos um aceleramento desse ganho de informação. Por quê? Antigamente, não rompendo as fronteiras como nós estávamos no mundo mais analógico, no mundo de outras gerações, nós não tínhamos a mesma possibilidade de levar informação de um lado pelo outro. Não só pela escassez do material, de material impresso, de material em vídeo, para levar toda essa gama de informação que nós produzimos no mundo hoje. Algumas muito boas, outras nem tanto. Então nós temos uma diversidade muito grande. Como acontecia antigamente? Desde que nós ganhamos essa geração de celulares que nós temos hoje, o deslocamento da informação por vídeos. Como a linguagem de Libras, como a manifestação, o uso de Libras é gestual, a imagem é extremamente importante. Então, você gravar a sinalização e transmitir para um outro, num outro lugar, num outro tempo, faz com que haja o processo de comunicação atuando e que haja uma troca de informação. A comunicação está se realizando. Nós temos, dentro dos aplicativos que nós usamos nos nossos celulares, uma possibilidade. Eu diria que hoje nenhum dos aplicativos que nós usamos não colabore, de certa forma, para o bilinguismo. Essa tecnologia que está encaixada, que está embutida, que foi convertida para dentro dessas caixinhas mágicas, faz com que a gente permita que também essa comunidade dos surdos, de todos aqueles que têm alguma perda auditiva, possam utilizar esse material. Nós temos o reconhecimento de sinais através da ferramenta do Google, que permite que a gente sinalize algo e ele reconheça e leve adiante, e faça uma pesquisa em todo o universo
do conhecimento que está armazenado dentro dessas plataformas. Nós temos as plataformas de ensino online, algumas mais adequadas, outras menos adequadas. O Meet, por exemplo, pode ser utilizado para aulas. E a maravilha que é um professor, rompendo essas fronteiras, poder democratizar todo esse processo de ensino e aprendizagem de Libras, que, como a professora Regiane falou, ele está em cada um dos PPCs dos cursos de graduação hoje. Ele está nos sites convertidos, usando o íconezinho. Ele está exaustivamente inserido em todos os processos. Cada um dos cursos superiores tem uma ou duas disciplinas voltadas ao ensino e aprendizagem de Libras, porque essa é a melhor forma de se fazer equidade. O Meet, ele tem uma desvantagem em relação ao Zoom. Quando o professor fala e apresenta um slide, ele some da visão do professor, coisa que o Zoom, por exemplo, permite. Todos estão na tela e todos ainda conseguem ver algum slide, alguma informação que o professor esteja trazendo imageticamente. Nós temos os tradutores automáticos que traduzem do português... Desculpem, nós temos os tradutores automáticos que traduzem do português para a linguagem de sinal. Nós temos essa possibilidade ou vice-versa. Nós temos a realidade aumentada que faz com que a gente consiga sobrepor em sinais em tempo real, ajudando na aprendizagem a sinalização. Nós temos também os chatbots, que permitem que a gente ganhe e passe informação. Nós temos a possibilidade de legendar materiais que não estão com a janelinha da Libras incluída, sendo chamada, e a interpretação em vídeo desse material todo. As redes sociais, todas elas, de alguma forma, elas permitem equidade. O Facebook, o Instagram, principalmente, que é muito imagético, eles permitem que surdos e ouvintes consigam se comunicar amplamente, todo o tempo, em todo o espaço, rompendo barreiras de tempo e de espaço, numa permanência significativa na vida. Então, a tecnologia, a partir daquele momento em que nós não tínhamos a possibilidade de levar informação sinalizada para os outros, para aqueles que têm a necessidade desse canal, faz com que a gente chegue hoje a uma comunicação plena. É possível, sim, e é preciso que a gente consiga dar conta disso que a professora Regiane trouxe tão lindamente, que é a questão da equidade. Nós precisamos, independermos de ouvirmos com as mãos ou de vermos com as orelhas, seguir nesse caminho. É a necessidade que nos faz ganhar o tempo e o espaço. Nós temos uma série de materiais como o HandTalk, o ProfDef. Se vocês entrarem lá nos instaladores de aplicativos dos celulares, vocês vão ver que tem mais de 10 aplicativos já voltados, seja a tradução, seja a conversão, seja a sinalização, ao auxílio, incluindo ferramentas para se colocar linguagem de sinais, a língua de sinais, se incluir Libras, em material que foi produzido originalmente apenas para ouvintes. Acredito que, então, que o bilinguismo é extremamente importante e ele é a chave para a equidade daquilo que nós precisamos. Incluídos estamos todos. Nós precisamos de gatilhos, de ferramentas que permitam com que todos nós consigamos ter acesso a tudo que tem neste vasto, vasto mundo. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a ABT por podermos levar a nossa conversa, as nossas informações e os que nós temos feito como pesquisa dentro do grupo de Núcleo da Saúde Mental do sindicato, do Simproesc em Santa Catarina, em todas as nossas instâncias onde trabalhamos. E, de certa forma, a ciência tem que tornar a vida das pessoas melhor. As vidas melhores. Sim, eu também quero agradecer mais uma vez a ABT, ao professor João Roberto, e
E realmente a gente precisa pensar em um mundo de equidade, não só de inclusão, porque realmente incluídos estamos todos. Nós precisamos ter equidade para que a gente consiga permanecer, né, de forma significativa, para que tudo faça sentido, para que as coisas façam sentido para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem, enfim. As coisas precisam ter significância para que elas consigam, para que a gente consiga permanecer. O que não faz sentido para a gente tende a descartar, a gente tende a não participar mais e por aí vai. A gente só participa ativamente daquilo que nos é significativo, daquilo que nos é caro. Então eu agradeço mais uma vez e ficamos à disposição, né, para qualquer pergunta que venha e para futuras conversas novamente. Muito obrigada. Muito obrigada.